A Paty Lebrão é uma menina, mulher, cheia de sonhos, cheia de vontade de fazer acontecer as coisas. Teve um tempo da minha vida que eu resumia que a Paty tem o pé no chão, o olhar para o horizonte e a cabeça nas estrelas. Depois do meu acidente, eu achei assim que eu não iria constituir família. Eu sempre achei assim que ia ser muito complicado o fato de ser mãe, por conta da limitação, que iria ser bem difícil. E depois de um certo tempo, eu comecei a conviver com outras pessoas que também tinham deficiências parecidas com a minha, outras deficiências até mais agressivas, e eu notei que a vida poderia se encaminhar da maneira independente da situação. Fiquei um tempo sem querer saber sobre a maternidade, mas depois de um tempo acendeu, sabe, uma chama? E eu quero, era um sonho, ser mãe era um sonho. E quando eu fiquei grávida do Arthur, porque o Arthur foi um filho muito programado, eu pensei em ter um filho e veio o Arthur, o Arthur veio num período muito importante da minha vida. Eu já tinha 30 anos e aquele desejo de ser mãe, Fiquei grávida e o Arthur chegou e transformou. Eu costumo dizer que a minha vida ali, ela teve um divisor de águas, porque eu era a Paty Lebrão, aquela menina cheia de sonhos, com muita sede de viver a vida, mas depois eu era a Paty Lebrão mãe. Patrícia Lebrão, tenho 46 anos, sou formada em comunicação social e também tenho formação em gestão pública. A arte ela surgiu na minha vida em vários momentos. Na verdade, quando a gente tem a arte no sangue, ela tem a representatividade durante a vida toda da gente. Eu me encontrei primeiramente com a arte quando eu era criança, porque eu sempre tinha habilidades com canetinhas, pincel, lápis de cor, ia para a escola e ao invés de gostar das matérias que eram mais lógicas, eu gostava mais a famosa antiga educação artística, Então eu gostava, a minha matéria favorita era arte. E durante todo o período escolar, eu sempre me destacava nos meus trabalhos manuais e nos meus trabalhos de educação artística, nos meus trabalhos de arte. Eu comecei a pintar, Eu pintava durante um tempo, depois eu parei, fui trabalhar, porque a gente sabe que é muito difícil viver de arte hoje, Não é fácil. As pessoas acham que a gente tem a arte como um hobby, só que quando você é apaixonado pela arte, você quer fazer isso, o seu trabalho, a sua vida. Então, durante muito tempo, no período também da faculdade, ia para a faculdade, trabalhava, fui durante muito tempo bancária, mas sempre a arte estava ali para me resgatar, para me dar equilíbrio e para me botar no eixo, para me realizar as coisas da minha vida. As mandalas surgiram na minha vida um pouco antes da pandemia, isso tem mais ou menos uns 4 anos, onde eu recolhi alguns desenhos que eu fazia na época da adolescência. Eu tinha vários caderninhos, e nesses caderninhos eu notei, isso era mais ou menos praticamente década de 90, e nesses caderninhos eu notei que eu fazia desenhos circulares. Na época eu não sabia do que se tratava, mas depois com o auge da internet eu percebi que eram geometrias sagradas, que tinham significado tanto na forma quanto nas cores, e aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E hoje eu gosto muito, eu tenho várias técnicas, não só pontilhismo, grafismo, mas todos os meus desenhos eles têm um significado
de geometria sagrada, mais circular, né? Mas assim, não só as telas, não só a arte, mas o trabalho manual, ele sempre me resgatou. Eu sempre gostei de mexer com papel, com cola, figurinhas, adesivos, né? Eu era rata de papelaria, sabe? Adorava ir para papelaria, comprar coisas diferentes, né? Comprar coisas coloridas, tintas diferentes. E aí eu empregava todo esse conteúdo na minha vida, né? E foi exatamente um desses períodos que eu juntei vários tipos de materiais para compor enquanto uma perna não chega. Toda a inspiração, né? Eu falo como artesã, como artista, eu acho que vem dos nossos insights, né? A gente tem uma ideia, para e vai fazer a criação, né? É igual um escritor, ele tem uma ideia e vai escrever, né? E a mesma coisa acontece com o meu trabalho artístico. Eu tenho algumas ideias, algumas inspirações, tem alguns que vêm em sonho, né? Inclusive tem uma peça que foi um sonho que eu tive. Sabe, o penso, logo existo? É mais ou menos isso. A gente pensa, né? A gente cocria na nossa mente para depois materializar. O Arthur, na infância dele, ele cresceu cheio de perguntas. Assim, quando ele começou a falar, eu me lembro bem, né? Ele pequeno, as primeiras palavras dele, ele falava: mãe, cadê? Mãe, cadê? Eu falava: cadê o quê, filho? Cadê a outra? Cadê a outra, mãe? A outra, o quê, filho? Cadê a outra? Ele apontava para minha perna, né? Então, assim, cada fase da vida dele, eu tentava explicar para ele o que tinha acontecido comigo, né? E assim, claro que para uma criança de 4, 5 anos, para a gente contar uma tragédia igual foi o meu acidente, causa um impacto muito grande e às vezes até traumas. O Arthur sempre gostou muito de leitura na infância dele. E eu criei para ele um livro, né, para ele pegar, ler, como se fosse uma historinha à base de rima e poesia, para que ele pudesse entender, naquela época da vida, da vidinha dele, né, o que tinha acontecido comigo, né. Parte do livro ele que me ajudou a fazer também, porque o Arthur sempre foi muito criativo, e ele me ajudava a recortar os papéis e a gente montava, né. Aí depois o livro ficou pronto e aí eu fui ler para ele, porque foi uma historinha, uma das historinhas que eu retratava, contava para ele, exatamente para explicar o que tinha acontecido comigo. Enquanto a perna não chega. Uma menina feliz e contente tinha ao seu lado tudo quanto era gente. Pai, mãe, irmã e amigos. Todos bonitos, vida perfeita, até um pouco careta. Na rua, um dia foi brincar, mas estava sozinha e de repente não conseguiu voltar. Uma das pernas se foi sem querer. Ela então decidiu seguir, afinal, tinha uma vida a reconstruir.